Bom, pessoal, vamos aqui conversar hoje um pouquinho sobre técnica cirúrgica, técnica básica cirúrgica, ok? Então, as ilustrações e o conteúdo foi tirado desse livro aqui, Cirurgia Bucomaxilofacial, Diagnóstico e Tratamento, do Roberto Prado e da Marta Salles, ok? Vamos lá. Então, toda e qualquer cirurgia, a gente tem as manobras cirúrgicas fundamentais ou básicas. Toda e qualquer cirurgia, seja de boca, seja de pelve, seja de trauma, de qualquer parte do corpo. E essas são as manobras cirúrgicas básicas, no quesito geral, ok? Então, é um conjunto de manobras com técnicas e materiais adequados para cada tipo de cirurgia que vai ser realizada, ok? Então, antes aqui da diérese, nós teríamos a anestesia, ok? Então, tudo começaria com aqui a anestesia, que a gente vê como um tópico separado. E depois a gente vem aqui realmente, depois da anestesia, o primeiro procedimento que a gente vai fazer durante a cirurgia é a diérese. Depois, se precisar, se for uma cirurgia para remover alguma coisa, faz a exérese. Depois, durante o momento da cirurgia, não necessariamente nessa ordem, ok? Pode ser ao final, faz a hemostasia e sempre vai terminar com a síntese dos tecidos. Aí vamos ver um pouquinho mais de cada uma, ok? Então, a diérese. O que vem a ser essa diérese? Diérese significa romper ou interromper a integridade tecidual, ok? Para quê? Para eu poder ter acesso ao interior do tecido e áreas anatômicas também. Então, o que faz parte da diérese? Faz parte a incisão, a divulsão e a sindesmotomia. O que a gente vai utilizar para fazer isso daí? A gente vai utilizar esse daqui, que é muito comum dentro da nossa área, que seria o sindesmótomo, ok? Esse daqui que seriam as tesouras, aqui uma tesoura Medicine Ball, com uma ponta mais arredondada, e aqui parece ser uma tesoura íris, ok? E as pinças, aqui no caso a pinça dente de rato, essa pinça aqui dente de rato, e uma pinça anatômica, que seriam auxiliares também no momento que a gente faz a incisão de algum tecido. A respeito da incisão propriamente dita, ok? É feito sobre a mucosa ou sobre a pele, então exige conhecimento dos instrumentos que a gente vai utilizar, então tem que ter prévio conhecimento desses instrumentos, você tem que manusear esses instrumentos antes, ok? E principalmente o conhecimento anatômico, porque nós não podemos incisar em qualquer região. A gente tem que ter conhecimento anatômico para não lesar vasos, para não lesar artérias, veias e para não lesar nenhum nervo também que passa naquela região. Por isso a gente tem que ter um conhecimento anatômico da região onde se vai fazer a incisão, ok? Então essa incisão tanto pode ser feita com os bisturis, que é o mais comum, ok? Mas ela pode ser feita com tesouras cirúrgicas também, como aquela Medicine Ball que eu mostrei lá, ok? O que é mais utilizado realmente é o bisturi, ok? Então, o bisturi que a gente fala é o conjunto da lâmina e do cabo. Aqui no caso a gente tem um cabo de bisturi e que pode ser utilizado tanto o número 3 quanto o número 7. Em relação aos tipos de lâmina que a gente tem para utilizar, então a gente tem a numeração das mais comuns que são utilizadas, a 10, a 11, a 12, que é especialmente boa para a gente fazer a incisão lá atrás na distal do segundo molar superior ou do primeiro molar superior, se o paciente não tiver o segundo molar, por conta dessa angulação, ok? E a 15, e tem outra que não está aqui, que seria a 15C. A 15C é parecida com a 15, só que com essa ponta ativa menor, mais delicada, para determinados tipos de incisão na boca, principalmente para tratamento periodontal, cirurgias periodontais, a 15C é a mais utilizada. Então a montagem do bisturi, muito importante a montagem do bisturi, para a gente não ter nenhum acidente de trabalho. Então, com porta-agulha, a gente vai apreender a lâmina de bisturi na porção de corte e deslizar na porção do encaixe voltada para cima, segurando firmemente o cabo de bisturi, até que se obtenha um encaixe perfeito da lâmina. Sem a gente pegar na lâmina, a apreensão da lâmina é feita com porta-agulha. E a remoção, que é o mais importante,
que é onde normalmente acontecem os acidentes de trabalho, e na remoção é importante dizer que a lâmina já está contaminada, então a possibilidade de contaminação é maior na remoção. Então você vai apreender a lâmina de bisturi na porção de encaixe da lâmina, levantando-a levemente para desbloqueá-la e deslizar no sentido oposto ao de inserção, com a ponta de encaixe voltada para baixo. E principalmente proteger os olhos durante isso daqui, porque no momento que vai remover a lâmina de bisturi, quando a gente faz essa leve torção para desprender ela, pode ser que ela se rompa, que ela quebre e algum resíduo voe nos seus olhos ou no seu rosto, ok? Então aqui, a colocação, apreende a lâmina, então o sentido de corte dela está aqui, e desliza nas ranhuras do cabo de bisturi. Deslizou até o final, observa aqui esse final, você tem um encaixe perfeito, tá? Agora aqui a remoção. Como é que é feita essa remoção? Agora, diferente, virado para baixo o cabo, você vai com porta-agulha apreender uma pontinha que fica aqui, vai fazer uma leve torção e empurrar para fora. E aí é durante essa leve torção aqui que o cabo, que a lâmina pode fraturar, pode quebrar. A empunhadura do cabo de bisturi, você pode empunhar tanto com uma caneta, seriam os três pontos de apoio, como se fosse uma caneta realmente. Isso é mais indicado para incisões pequenas e delicadas. Então, este daqui é o nosso caso. Nós, da odontologia, empunhamos desse jeito, como se fosse uma caneta. Ou, que você pode observar também, que é realizado também, é o cabo na palma da mão, entre os dedos indicador e polegar, para incisões amplas e extensas. Isso daqui não é muito nosso caso, seria mais para cirurgias grandes. Então, evitar estruturas anatômicas importantes, para isso tem que ter conhecimento afiado da anatomia, ok? Lâmina nova e afiada, por que isso daqui? No momento que você usa uma lâmina nova e afiada, você tem um corte mais reto, bordos mais vivos, e a cicatrização desses bordos vai ser melhor também. A incisão ela tem que ser firme e contínua e com bordos regulares, como eu falei. Ela não pode ser uma incisão que você começa a incisar, depois vai no outro sentido, no outro sentido, no outro sentido, e vai ficando cheio de dentes, digamos assim. Concorda que uma incisão dessa que está em vermelho vai ter uma pior cicatrização do que essa que está em amarelo, que foi uma linha firme, contínua, ok? O bisturi ele tem que ser perpendicular em incisões superficiais e tem que planejar a incisão, observando que o sangramento que essa incisão vai proporcionar, a firmeza do tecido que se vai incisar, se tem osso subjacente ou não, e já prevendo a sutura, o tipo de sutura ou fio de sutura que se vai utilizar nessa situação. E a incisão deve proporcionar um campo amplo e visível. O que é isso daqui? Logo no começo da graduação, quando você vai fazer as suas primeiras incisões, você tem pena e não faz o campo amplo e visível. Com isso, você atrasa mais a sua cirurgia, demora mais a sua cirurgia, e isso piora o pós-operatório do paciente. Por isso que, no planejamento, tem que se levar em consideração, tem que se pensar numa incisão que deve proporcionar um campo amplo e visível, para que a cirurgia termine logo. Isso vai ser melhor para o paciente. Então, aqui é o momento da incisão, o momento em que a lâmina de bisturi entra o tecido, leva, fazendo a incisão firme e regular do tecido, volta perpendicular e sai do contato com o tecido. Bom, a gente vai produzir com a incisão de retalho cirúrgico. O que é o retalho cirúrgico? É uma porção de tecido delimitada por incisões. Então, as incisões elas vão servir para a gente proporcionar um retalho cirúrgico adequado, ok? Com esse retalho cirúrgico, eu tenho acesso cirúrgico, ou seja, eu tenho acesso à lesão, o que eu vou retirar, o que eu vou consertar, ok? E eu preciso mover delicadamente esse tecido. Aqui na figura a gente tem o seguinte, a gente tem dois dentes que estão inclusos, dois caninos que estão inclusos no palato desse paciente, e que vai ser feita a tração desses dentes.
com esses filtratores, ok? Então, colou o filtrador nesses dentes, mas observa que para ter acesso a esses elementos dentários, teve que se fazer a anestesia propriamente dita, depois teve que se fazer a incisão, e a incisão foi feita nesse sentido, que a gente está delimitando aqui, ok? E aí depois foi descolado realmente todo esse tecido do palato. Para quê? Para depois fazer a osteotomia, que já vai ser uma exérese, que a gente vai falar lá na frente, fazer a osteotomia, ter acesso ao dente realmente, colar o artifício ortodôntico para fazer a tração desse dente. Então, a divulsão que faz parte da diérese também. O que significa divulsão? É a divisão ou separação dos tecidos. Normalmente é feito com uma tesoura cirúrgica de ponta romba, aquela tesoura Metzenbaum. É feito também, ou pode ser realizado através das pinças de dissecção. Okay? Modo de ação. Então, introduz no tecido com a ponta ativa fechada, essa tesoura Metzenbaum, e a remoção é feita com a ponta ativa aberta. Com isso, a gente tem uma separação menos traumática desse tecido, ou normalmente, como é feito isso daí no tecido muscular, dessas fibras musculares. Então, outro ponto que é feita a divulsão é no descolamento subperiosteal, quando a gente vai fazer o descolamento de um retalho de espessura total, como esse que foi feito nessa situação aqui, que foi descolado tanto a mucosa quanto a submucosa e o periósteo, a gente vai fazer com um descolador do tipo Molt, ou com sindesmótomo. Se fizer com sindesmótomo, e dependendo do tamanho da extensão, a gente vai chamar o procedimento de sindesmotomia, que também faz parte da divulsão, e a divulsão faz parte da diérese. E aí a gente chega na exérese, realmente. O que é exérese? É a remoção de parte de um tecido ou de uma lesão, ou de todo, tanto de um órgão quanto de um tecido. Então, no momento que a gente vai fazer uma biópsia de uma lesão patológica, isso é considerado uma exérese. Quando a gente vai fazer uma osteotomia, as osteotomias tanto podem ser parcial, quanto elas podem ser totais. É uma exérese. As exodontias, a remoção dos dentes, também é considerada uma exérese. E a curetagem de um tecido ou de uma cavidade também é uma exérese. Ok? E por último, vendo uma ordem didática de apresentação, a gente tem a hemostasia, que são manobras para controlar ou impedir o derramamento de sangue. Então, tanto é feito por último, quanto é feito no transoperatório. E as hemorragias podem acontecer tanto no transoperatório, quanto no pós-operatório. No transoperatório, no momento que a gente está operando, a gente pode acidentalmente lesar algum vaso, alguma veia ou alguma artéria, esses são os mais preocupantes, e os capilares com certeza vão ser lesados. Normalmente os capilares eles deixam um derramamento de sangue em forma de lençol. A gente não consegue observar muito bem de onde vem. Já uma hemorragia arterial, a gente observa o fluxo pulsátil, o sangue pulsando na batida do coração. E a gente tem que identificar da onde é que vem esse ponto desse fluxo pulsátil e interromper esse sangramento. E no caso de veia, a gente vê um intenso derramamento de sangue, só que com fluxo contínuo e o derramamento de sangue bem maior do que esse sangramento capilar. Ok? Na hemorragia pós-operatória, tanto ela pode acontecer imediatamente após a cirurgia, e aí a gente tem algumas horas depois da cirurgia, da cirurgia terminada, para ela ser chamada de imediata, ou ela pode ser tardia também, essa hemorragia, 2, 3, 4 dias depois do procedimento já realizado, pode acontecer essa hemorragia tardia. E aí os métodos para se controlar essa hemorragia, para se fazer a hemostasia. O primeiro método utilizado em toda e qualquer situação é a compressão. O que é a compressão? É a pressão com compressas de gases, com auxílio de instrumentos ou manualmente também, com a ponta do dedo pode ser feito isso daí, com a gase ou com instrumentos rombos também, como a gente tem as pinças hemostáticas que podem ser pressionadas. É um método rápido, é o mais simples
é o primeiro que a gente pensa e muitas vezes se torna eficiente, dependendo do tipo de hemorragia que venha a ser desse paciente. É o mais indicado para hemorragia capilar e o tempo de compressão em volta de 10 minutos, dependendo do RMI desse paciente também. Depois a gente já tem outro método, que é a pinçagem. Normalmente a gente faz a compressão primeiro e depois, no caso de veias e artérias, a gente vai para a pinçagem, que é o aprisionamento com as pinças hemostáticas. Então a gente tem que achar qual que é esse ponto de sangramento e aprisionar a luz desse túbulo sanguíneo com essa pinça hemostática, ok? Tanto é feita a pinçagem simples, que com a pinça hemostática, e depois é removida após a hemostasia, aí demora lá um tempinho, de 10 minutos em diante, dependendo novamente do RNI desse paciente. Ou eu posso fazer a pinçagem com ligadura. O que é isso? É realizar a seção do vaso entre duas pinças hemostáticas que estão presas na luz do vaso. E depois disso é feita a ligadura da luz do vaso sanguíneo com fio reabsorvível. Que a ligadura significa obliterar a luz do vaso sanguíneo com fio de sutura reabsorvível. Então aqui seria o quê? Aqui seria uma artéria, ou pode ser uma veia também. A gente identifica da onde qual é esse ponto e faz simplesmente a pinçagem dessa luz desse túbulo. E aí pode ser realizada essa ligadura simples aqui, que depois que você pinça o túbulo, você vai amarrar com fio de sutura reabsorvível. Ou você pode, antes de acontecer o acidente, que seria essa situação, você vem e coloca duas pinças hemostáticas na luz do vaso sanguíneo, faz a seção do túbulo e depois a ligadura dos lados, para que não ocorra o derramamento de sangue nesse tecido. Ainda dos métodos, o que eu tenho também para fazer essa hemostasia? Eu tenho a termocoagulação. Hoje em dia já está bem mais barato este daqui, o eletrocautério, ou que é chamado de bisturi elétrico também. Então, o aparelho elétrico, que seria o eletrocautério, ele vai fazer ação diretamente sobre o vaso ou sobre a pinça hemostática também. Então, eu posso simplesmente fazer hemostasia com essa pinça e aplicar uma corrente elétrica aqui. Para quê? Para obliterar a luz desse vaso sanguíneo sem precisar do fio de sutura reabsorvível. Posso fazer a utilização do eletrocautério. Requisitos. Para utilizar o eletrocautério, eu tenho que remover os metais do paciente, então ele tem que remover brincos, anéis e outros metais, porque no momento que ele tem brincos, anéis e outros metais, na feita que eu aplico a corrente elétrica no corpo desse paciente, ele vai sofrer uma queimadura aonde estão esses metais em contato com a pele. Eu tenho que ter um fio terra ligado a esse paciente, então normalmente eu tenho uma placa que fica em contato com uma outra parte do paciente, com a pele do paciente. Normalmente pode ser lá na panturrilha do paciente. Tenho que remover o excesso de líquido ao redor do vaso sangrante para eu ver realmente aonde que eu vou estar aplicando a corrente sanguínea. E a ponta do cautério só pode tocar o vaso sangrante. E eu tenho também para fazer hemostasia as substâncias hemostáticas também, que são elementos químicos que ajudam na hemostasia. O primeiro deles e o mais comum, mais barato, é a esponja de gelatina absorvível. Ela tem utilização local, ela já vem em forma de quadradinho também, para você colocar dentro do alvéolo. Tanto vai servir para hemorragia venosa ou para exsudação também, para tirar excesso de líquido, excesso de pus de algum arcabouço. Então, como é que ela vai agir, essa esponja de gelatina absorvível? Ela vai servir para formar o arcabouço, para que esse sangue penetre dentro desse arcabouço e forme o coágulo, e o coágulo não seja expulso do alvéolo, por exemplo, se eu estiver fazendo uma extração de dente, ok? E a sutura, nesse caso aqui, vai servir para manter essa esponja em posição, porque esse coágulo não venha a sair, e assim eu controlo o derramamento de sangue. Um exemplo comercial desse daí seria o Gelfon. Eu tenho também a esponja de fibrina. O que é isso? É um subproduto do plasma humano, fibrina realmente. Então ela é uma esponja seca e dura,
que deverá ser embebida em solução de trombina, porque a trombina ela faz parte da cascata de coagulação e ela vai auxiliar nessa coagulação do sangue, e inserida no foco hemorrágico. E a sutura ajuda a manter essa esponja de fibrina em posição. A esponja de fibrina, assim como o gelfon, são reabsorvíveis, não precisa ser removido. O nome comercial disso é o Hemospon. Novamente, vem os quadradinhos para a gente colocar, ou vem em formato circular, em formato de ovo, mais ou menos, para a gente colocar dentro do alvéolo e fazer hemostasia. Depois nós temos a celulose oxidada regenerada. Uma substância absorvível também, e ela forma um coágulo artificial. Por quê? Ela pode ser embebida em sangue ou trombina, e ela é levemente pegajosa. Para quê? Para grudar na parede do alvéolo, ok? E aí ela já vai fazer uma hemostasia por compressão desses vasos, ok? E ela expande em direção à parede do alvéolo também. O nome comercial, Surgicel. Um pouco mais cara que os outros dois anteriores também. E outro que a gente tem é a vitamina K, e aí seria o uso parenteral. Então, vitamina K pode ser associada aos outros 3 que a gente já citou. Então, seria a introdução da vitamina K para restabelecer os níveis normais de protrombina. Então, a vitamina K, ela participa da cascata de coagulação, induzindo a formação de protrombina nesse paciente. Exemplo disso seria o Canaquion, utilização 10 a 20 mg endovenosa, EV. E a gente tem também a cera para osso, nada mais é do que cera de abelha e ácido salicílico, acetilsalicílico também. Tem que ser usada com moderação, tem que ser usada em pequenas doses, e é simplesmente uma cera ou uma massinha que você vai comprimir sobre os forames para evitar o derramamento de sangue. Então ele vai servir somente para pequenas hemorragias ósseas nesses pacientes. E depois a gente parte para o último, para a síntese realmente. A síntese, que seria a sutura propriamente dita, feito com fio de sutura, conjunto de manobras para aproximar os tecidos convenientemente, que foram divididos durante a diérese, durante a incisão ou durante a divulsão. Normalmente é o ato final do procedimento cirúrgico ou do reparo de lacerações também. Ele visa o quê? A cicatrização do tecido. Através do quê? Através de um posicionamento adequado. Eu só vou ter essa cicatrização desse tecido se eu tiver um posicionamento adequado desses tecidos, e eu tenho que ter a estabilidade também desse tecido, que eu consigo com o fio de sutura, com a sutura propriamente dita, com o ato. Porque se os tecidos ficarem se movendo, eu não vou ter a cicatrização, por conta de falta de estabilidade, ok? E a própria sutura, ela auxilia também na hemostasia. Ela é um dos métodos hemostáticos para parar o derramamento de sangue. Então, durante a síntese, a gente vai observar o quê? A qualidade desse fio de sutura. Então, a gente tem que, conforme a área que a gente for trabalhar, a gente tem que observar a resistência à tração e à torção desse fio. Esse fio ele não pode esticar muito, ele não pode se romper na mínima força que se faça. Tem que ter um calibre fino, porque a gente vai trabalhar com tecido com mucosa, que é extremamente delicada, e tem que ter um calibre regular também, ok? Ele tem que ser mole, flexível e pouco elástico. Tem que ter ausência de reação tissular, isso seria o ideal. Tem que ser de fácil esterilização e principalmente o custo baixo desse fio. Esses seriam os requisitos essenciais dos fios de sutura. Nem todos os tipos têm todos esses requisitos. Então, a finalidade da sutura, como a gente já falou, facilitar a cicatrização, além do que proteger o coágulo, então serve como uma parte da hemostasia, que a gente já viu lá atrás, ok? Evitar a formação de espaço morto. O que é esse espaço morto? É isso daqui, ó, esse espaço aqui. No momento que você faz uma sutura inadequada e você deixa esse espaço aqui, que é chamado de espaço morto, eu vou ter o acúmulo de sangue aqui, ok? E eu posso ter uma proliferação de bactérias nesse tecido. Ou então uma cicatrização errada também.
desse tecido, tá? Então eu tenho que prevenir esse espaço morto. E nessa situação eu vou prevenir espaço morto fazendo a correta sutura dos planos. Então eu tenho que suturar camada muscular com camada muscular, camada adiposa com camada adiposa, e eu tenho que suturar o que também? A camada da pele com a camada da pele ou a camada da mucosa com a camada da mucosa. Tudo um com o outro certinho, para evitar formar esses espaços mortos aqui. Então eu vou prevenir infecção também, porque se eu fecho bem essa porta de entrada aqui, seria uma porta de entrada para os micro-organismos, eu estou prevenindo a infecção também nessa situação. Material que se usa para fazer a síntese, qual é? Instrumental. Eu vou ter então o porta-agulha, que normalmente a gente indica este tipo de porta-agulha aqui, ok? Que é de Maio-Ega. O fio de sutura, que a gente vai ver alguns fios de sutura. As pinças cirúrgicas podem ser de dissecção e a de dente de rato, uma e outra, ok? E tem mais recentemente uma que é utilizada, que é bem mais eficiente do que essa de dissecção e essa de dente de rato, que é uma dissecção chamada Dietrich. Porque essa pinça de dissecção Dietrich, ou essa pinça anatômica Dietrich, ela tem microdentes, então elas evitam de fazer perfurações nesse tecido que você vai manipular. E as tesouras que vão ser utilizadas também para fazer a manobra de síntese, ok? Aqui nesse caso a gente tem uma tesoura íris, reta. Os fios de sutura, então a gente vai ter os fios de sutura absorvíveis e os não absorvíveis. Os que são mais utilizados na odontologia são os não absorvíveis, principalmente o seda, ok? Mas a gente tem os fios não absorvíveis de seda, de algodão, de linho, nylon, que é bastante utilizado na odontologia também para microcirurgias, o poliéster e o polipropileno. E dos fios de sutura absorvíveis, a gente tem o catgut, o ácido poliglicólico e o poliglactina 910. Começando pelo fio de sutura catgut, ok? Então a gente tem dois tipos aqui, tanto catgut simples quanto catgut cromado. O primeiro inventado foi o catgut simples. Ele é feito por meio do intestino do carneiro ou do boi. É um fio de sutura absorvível, tanto um como o outro, ok? E a absorção, no caso do simples, é muito rápida. Ele perde a resistência dele por volta de 5 a 7 dias, dependendo do processo de inflamação que ocorre na ferida cirúrgica. A absorção rápida dele se deve à ação dessas enzimas proteolíticas, que digerem rapidamente esse fio, acarretando nessa perda de resistência. Para melhorar essa resistência, foi adicionado o cromo, por isso que é catgut cromado, ok? Aí melhora a resistência, daí esse fio já passa com 9 a 14 dias com uma boa resistência. Mas todos dois provocam uma reação tissular. Isso vai depender de paciente para paciente, essa reação tissular. Então, tem pacientes que vai acontecer uma leve cicatriz e tem pacientes que essa reação tissular vai provocar aquele queloide, aquela ferida feia realmente. Ambos vêm em embalagem fechada hermeticamente, vem com líquido dentro e esse fio tem que se manter úmido durante todo o ato cirúrgico, porque senão ele fica ressecado e começa a lesionar por onde ele vai passando. Depois, o ácido poliglicólico e o poliglactina 910 são fios totalmente sintéticos, são absorvíveis por macrófagos, por isso eles sofrem uma hidrólise lenta. Então, já é um fio que vai perder a sua resistência lá após 15 dias, então é um fio muito bom para ser utilizado. Não sofrem pela decomposição enzimática do processo inflamatório e ainda assim provocam uma reação tissular nessa pele desse paciente. Tá? Em relação aos fios de sutura não absorvíveis, a gente tem duas divisões, a gente tem o monofilamentar e o multifilamentar. Do monofilamentar são relativamente rígidos, tem uma dificuldade do nó cirúrgico
e são mais inertes ao tecido. Isso daqui é um ponto positivo, isso daqui é um ponto negativo, isso daqui é outro ponto negativo. Desse expoente monofilamentar, o mais comum que a gente tem é o nylon. Então, quem já foi pescar e já deu um nó no fio de nylon, viu que é a dificuldade que dá esse nó no nylon. Então, esse nó cirúrgico, a gente tem que dar nó em cima de nó para poder segurar realmente o nó. Dependendo do calibre desse fio, ele vai ser relativamente rígido. Isso pode incomodar o paciente na boca. Isso pode incomodar o paciente, pode espetar o paciente por dentro da boca. Mas o ponto positivo dele é que ele é mais inerte, por ele ser monofilamentar, ele não acumula resto não acumula placa bacteriana. Então, por isso ele é mais inerte aos tecidos. Já os multifilamentares, ponto positivo, eles são mais fortes. Ponto negativo, eles são mais abrasivos, porque eles são trançados e têm maior suscetibilidade à infecção na ferida cirúrgica. Por quê? Porque eles são trançados, e como eles são trançados, eles acumulam mais placa bacteriana, consequentemente, mais micro-organismos. Então, dos não absorvíveis, a gente tem o seda, que é multifilamentar e o algodão, são os mais utilizados na mucosa bucal, são os mais em conta também. A gente tem o linho, tem o nylon, que ele é mais utilizado para a pele realmente, e no caso de microcirurgias periodontais e mesmo no caso de implante, é utilizado muito o nylon também, com uma menor espessura. Depois a gente tem o poliéster e o polipropileno, ok? Então aqui a gente mede a espessura do fio de acordo com essa numeração aqui. Então eu tenho a numeração número 3, se eu pedir um nylon número 3, o nylon número 3 ele vai ser mais grosso que o nylon número 2. Então nesse sentido aqui, o fio vai ficando mais fino. Quando eu peço um fio nylon 12,0, que é assim que se fala, ele é um fio extremamente fino e delicado, ok? Normalmente a gente trabalha na odontologia com fio de seda, nessas espessuras aqui, 4,0, 3,0. É importante a gente ver um pouquinho sobre a agulha também, conhecer um pouquinho sobre a agulha que nós vamos utilizar para fazer a síntese desse tecido. Normalmente ela é feita de aço inoxidável e a gente tem a divisão dela em corpo, que seria toda essa região aqui, que seria o corpo da agulha. A gente tem a ponta ativa e a gente tem a porção terminal também da agulha. Normalmente nessa porção terminal aqui, no caso dos fios que já vêm agulhados, a gente tem uma seção de um tubo nessa região e que o fio ele fica preso dentro desse tubo, ok? No caso do fio agulhado. E aí, por conta do fio ser agulhado, ele causa menor dano tecidual, isso é um ponto positivo, tem fácil manipulação, mas tem um custo mais elevado do que o fio que não é agulhado, ok? Em relação à agulha em si, a gente tem as agulhas retas, a gente tem as agulhas semicurvas e as agulhas que são totalmente curvas. Nesse caso aqui, a gente vê uma que é realmente indicada para a odontologia, que a gente chama de meia volta, ok? Então aqui a gente tem um meio círculo. Esse tipo de agulha é o mais indicado para a odontologia, para fazer suturas dentro da boca. Nas agulhas isoladas a gente tem com olhos, são só um olho para poder colocar o fio, e a gente tem com olhos simples ou com olhos duplos, ok? Em relação à seção das agulhas, elas podem ser cônicas, que são chamadas atraumáticas, e podem ser de seção triangulares também. Essas são as agulhas traumáticas. Elas são mais indicadas, as agulhas triangulares, traumáticas, porque perfuram o tecido. A gente tem que fazer menos força para transfixar a agulha no tecido. Então aqui a gente vê, ó, olho duplo, ok? Olho duplo, a gente tem que passar o fio, ok? E os olhos simples aqui, tá? E aqui em relação à anatomia da agulha, a agulha circular de 3/8, a agulha circular de meia volta, que essa é a mais indicada para a odontologia, e aqui é outro exemplo que é a agulha 5/8, ok? E aí quando a gente fala, ó, que a agulha, o fio que já vem agulhado é menos traumático, porque olha como é que aqui seria a agulha e aqui em amarelo seria o fio. Olha como é que fica a ferida, como é que fica o tecido depois que o fio agulhado passa. Já é bem diferente dessa situação, onde
onde esse fio que já não vem agulhado de fábrica, você tem que passar o fio, ele provoca no tecido. Então, por isso que essa situação aqui é melhor. Por isso que é sempre melhor utilizar esse tipo de fio agulhado. E em relação à seção da agulha, a gente tem a agulha com corte invertido. Então, se vocês observarem a agulha com corte invertido, em toda a extensão dela, desde a ponta até a porção terminal, ok? Até a porção terminal, a gente tem a seção triangular dela com corte invertido. Então, seria um triângulo nessa posição. Já na agulha com corte convencional, olha como que é o triângulo. O corpo é quadrado, ok? Mas a ponta ativa dela, ela tem um triângulo diferente nessa posição, ok? Então, grave essas duas posições. Essa com corte invertido, essa com corte invertido e essa com corte convencional. E aí, como é que elas passam no tecido? Observa só como é que elas passam no tecido. A agulha com corte invertido, olha como é que ela passa no tecido. Olha a ferida que ela deixa no tecido, ok? Já que ela é com corte invertido. E aí, no momento que você vai fazer a tração desse fio de sutura, fica mais difícil de romper esse tecido nessa situação. Então, é totalmente diferente dessa outra situação, que a gente tem um corte convencional. Então, esse é o formato da ferida que essa agulha deixa no tecido, por mais que o corpo dessa agulha convencional seja quadrado, ok? Mas ele deixa um tecido muito mais susceptível a esse tipo de laceração. Quando você vai tensionar o fio para fazer o nó cirúrgico, ele pode romper mais facilmente esse tecido. Então, dê preferência para comprar essa agulha com corte invertido. Depois eu tenho a técnica realmente, ok? Então, a técnica é feita com porta-agulha. Esse porta-agulha apreende na metade do corpo ou a 3/4 da distância ativa da ponta. O que seria isso daí? O porta-agulha, ele apreende a agulha nesse intervalo aqui. Nesse intervalo, ok? Nesse intervalo. O porta-agulha, ele não pode, em hipótese nenhuma, apreender a agulha nesse intervalo aqui. Por que não pode apreender nesse intervalo que está de azul aqui? Porque nesse intervalo que está de azul aqui é um tubo. Esse intervalo que está de azul aqui é um tubo. E dentro desse tubo está preso o fio de sutura. Então é a porção mais frágil da agulha. Se você apreender nessa porção aqui, facilmente vai achatar essa porção e a agulha vai se romper ou o fio de sutura vai se soltar. Então a gente apreende a agulha com porta-agulha nessa seção roxa aqui, tá ok? Quando termina o tubo até a metade da agulha. A agulha penetra perpendicularmente ao tecido. Depois que você encostou a ponta da agulha no tecido, você vai simplesmente fazer a rotação do pulso. Porque se você estiver utilizando aquela agulha que eu recomendei, que é meia volta, simplesmente com a rotação do pulso, e sendo uma agulha com corte invertido, ela vai transfixar o tecido facilmente. Não forçar a agulha contra os tecidos, especialmente sobre o osso, porque vai danificar a ponta ativa da agulha, sendo que a ponta ativa da agulha não pode ser tocada, nem por osso, nem pelo porta-agulha que você está manipulando. A sutura ela tem que ser feita dos tecidos móveis, em direção, então, dos tecidos móveis seria o retalho que você abriu, em direção aos relativamente fixos. E você vai aproximar os bordos gentilmente, sem tensão excessiva. Nesse momento você pode ter auxílio das pinças de dissecção, porque para pegar esses tecidos que estão móveis e deixar eles imóveis para poder transfixar o tecido, transfixar os bordos das feridas em uma ou duas etapas, de acordo com essa proximidade. Se estiver muito longe, vai fazer em duas etapas. Se estiver muito próximo, você pode fazer em só uma etapa. O primeiro ponto, normalmente, no caso de lesões ou de feridas que sejam desse tipo aqui, após o segundo e terceiro ponto, o primeiro ponto vai ser bem no meio. Então, o primeiro ponto seria bem no meio da ferida, ok? E depois você vai dar o segundo e terceiro ponto nas extremidades,
vem para uma extremidade, vem para outra extremidade. E depois vai distribuir os pontos equidistantemente, um do outro, até fechar a ferida cirúrgica, ok? Distribui os pontos uniforme. Em suturas de retalhos cirúrgicos, o primeiro ponto deverá ser feito no ângulo das incisões ou no vértice das incisões. O nó cirúrgico feito com a mão ou com porta-agulha, normalmente dentro da boca é mais fácil fazer com porta-agulha, ok? E o nó cirúrgico ele não pode estar sobre o traçado da incisão, ele tem que ser colocado lateralmente ao traçado da incisão, o nó cirúrgico. Então aqui, a apreensão correta, olha lá. Então aqui, novamente, em azul seria a seção triangular. Em azul seria a seção triangular. E aqui em roxo, desde onde até onde eu posso segurar com porta-agulha. Ok? Aqui do momento da sutura. Primeiro ponto no meio. Aqui foi passado de 2 vezes. Primeiro passa um lado do tecido, depois passa o outro lado do tecido. Ok? Segura com o auxílio da pinça. Ok? Nota que não toca na ponta, para não danificar a ponta da agulha. Ok? E aí depois é feito um nó bem no meio da incisão. Aqui seria a maneira como que é feito o nó cirúrgico, ok? Então vai fazendo sucessivas voltas e esses são nós e contra nós para segurar o nó cirúrgico. Bom, e aqui a sutura por planos, ok? Para evitar os espaços mortos. Então, como foi lesado vários planos ou vários tecidos, ok? Então, aqui no exemplo seria o tecido muscular, depois o tecido adiposo e depois a pele, ok? Então, o ponto lá embaixo, lá no tecido muscular, depois um ponto no tecido adiposo e por último o ponto da pele. Sutura por planos para evitar os espaços mortos, ok? E bem alinhado também. Plano com plano, tecido com tecido, bem alinhado, ok? Esse daqui seria o incorreto de ser feito. Por quê? Olha como é que foi feito aqui na última incisão. Como um bordo não coincide com o outro. Um está sobreposto ao outro, ok? E aqui é a situação que a gente já falou do espaço morto. Então a sutura, ok? Eu não posso apertar demasiadamente o fio de sutura, porque eu posso inverter esses bordos. Então essa daqui seria uma sutura demasiadamente apertada. Tem que ser uma tensão certa para aproximar os bordos sem tensão, ok? E aí os tipos de sutura. Esse daqui é a sutura simples isolada, que seriam pontos simples isolados. Esse é o mais fácil de ser feito, ok? Depois a sutura isolada em U vertical. Como que é a sutura isolada em U vertical? Então eu primeiro transfixo o tecido nessa posição, longe da minha ferida cirúrgica, ok? Longe da minha ferida cirúrgica. Então, longe, eu vou colocar o tecido e vou bem profundamente pegando até o outro plano. E saio também longe dessa ferida cirúrgica. Depois eu vou voltar um pouco mais próximo da ferida cirúrgica e mais raso também, ok? E depois eu faço o nó, realmente. Esse seria o sutura isolada em U vertical, ok? A sutura isolada em U horizontal eu vou pegar superficialmente uma ponta, vou passar pelo outro tecido, pela outra borda da ferida e vou voltar também e depois fazer o nó. A sutura isolada em X ou em 8. E aqui nessa situação a gente tem o X externo. Por quê? As linhas se cruzam externamente. Mas eu posso fazer também o X interno. E aí na prática a gente vai ver como é que faz esse X interno. Mas aqui nessa situação, a agulha começou a penetrar nesse ponto, então penetrou esse plano, saiu nesse outro plano, depois voltou para a borda, veio para cá e depois cruzou superficialmente aonde fez o nó, ok? Seria o X externo, isso daí.
A sutura contínua simples também é uma bem comum de ser realizada, onde que você transfixa o tecido, faz o primeiro nó, não corta a agulha, ok? E depois vai transfixando de um ponto a outro, e aí chegar no final, você deixa uma parte, transfixa o tecido e faz o nó novamente, para finalizar a sutura. Para fazer a remoção dessa sutura, faz um corte nesse primeiro ponto, um corte nesse segundo ponto, e aí corre o tecido por dentro do tecido, corre a linha por dentro do tecido e faz a remoção do fio de sutura. Depois tem a sutura contínua do tipo festonada. Então, o início vai ser o mesmo, passar de um tecido para o outro, fazer o nó e não cortar, e depois você vai passar por dentro do tecido e voltar essa agulha por dentro dessa volta que você deu. E aí vai ficando desse jeito aqui, com essas marcações. A sutura contínua em U horizontal, então começa com uma sutura contínua simples, faz-se o nó nessa posição, de um lado para o outro, e depois você vai transfixando de um lado para o outro no tecido. E depois finaliza com o nó. Tem a sutura intradérmica. Então a sutura intradérmica é feita na pele, realmente não dá para fazer na mucosa, já que por motivos anatômicos. Então você vai pegar somente dentro ali da pele e vai passando de um lado para o outro, de um lado para o outro. Quando você chega no final, você puxa nesse sentido e puxa nesse outro sentido e faz o nó. No momento que você puxa nesses dois sentidos, essa ferida inteira ela vai se fechando. E você tem, no final de tudo, um ponto que fica invisível, entre aspas. E a remoção dos fios de sutura? Normalmente, na odontologia, a gente faz a remoção dos fios de sutura de 7 a 10 dias. Antes de fazer a remoção, a gente faz antisséptico bucal nesse paciente, normalmente a clorexidina, faz o bochicho nesse paciente, corta-se o fio na porção que estava dentro do tecido, então corta-se o fio na porção que estava dentro do tecido, e aí depois você vai tirar essa porção aqui, sem fazer essa porção que estava fora do tecido, que normalmente está contaminada com placa, com resto de alimento, correr ela por dentro do tecido, ok? Para não levar micro-organismos para dentro dessa ferida e não ocorrer uma infecção tardia nesse caso. Então essa foi a aula dos princípios básicos de cirurgia, ok?